Estamos de novo reunidos para mais um juízo final aqui na Sporting TV e hoje com Hélder Amaral. Muito boa noite, Hélder, bem-vindo mais uma vez. Começamos com o cartão verde para as modalidades do Sporting, que são de ouro. Boa noite, saudações linhas lá para casa. É um prazer estar de volta. Não estive na última semana pelas melhores razões. Estávamos a fazer o jogo que nos permitiu ser campeões de handball e, portanto, eu sempre que deixar de vir cá porque vamos ganhar um título, eu assino por baixo. Não se importa nada. Assino por baixo e por isso é que tinha que fazer este primeiro cartão às modalidades. Já passaram 8 dias, mas ainda é tempo de festejos e eu não tive tempo para fazer uma análise que eu vou pedir aos sportinguistas para fazer, e quem tiver paciência e tempo que o faça e que divulgue em todas as redes sociais. Eu não tenho a certeza, mas eu acho que estamos perante um dos melhores anos das modalidades do Sporting. Não sei, como eu digo, é um clube centenário, muito eclético e, portanto, obriga a alguma pesquisa com rigor. Ainda por cima há dúvida sobre os campeonatos, mesmo no handball há dúvida se temos 17, se temos mais, porque infelizmente temos sempre, somos campeões em anos de transições ou de alguma turbulência nas federações e nas ligas, o que faz com que a contabilidade não seja certa. Mas eu acho que o Sporting, primeiro, para além de estar a regressar, de ter de regresso um conjunto de modalidades, como é o vôlei, já falamos nisso, mas agora confirma-se, ou seja, o Sporting tem engrossado o seu portfólio, a sua oferta, a sua característica de clube eclético, mas está a fazê-lo com títulos. Estamos bem no futsal, ganhamos no handball, só perdemos a taça, no futebol feminino, primeiro ano dobradinha, nas camadas juvenis, júniores, com sucesso, em desporto adaptado, e portanto há aqui, no hóquei, sem títulos, mas a fazer bons campeonatos, e portanto, para aqueles que acham que o Sporting não tem razão quando diz que é a maior potência desportiva mundial, ou uma das maiores mundiais, mas seguramente a maior nacional, e quando eu acho que os sportinguistas não têm nenhum motivo para estar deprimidos, porque nós temos a começar uma onda. Todos nós preferimos começássemos no futebol profissional e sénior a ter sucesso, e isso, serviço de contágio a todas as outras modalidades. Eu acho que não me importa se este contágio das modalidades começar a fazer uma onda e criar esta cultura competitiva de campeão, e fazendo jus ao nosso slogan, e que possa terminar com o campeonato nacional naquilo que é a prova rainha do clube e que nos ocupa mais tempo e que nos leva mais à atenção, que é o futebol profissional, que também aí seja uma realidade. Aliás, será estranho que o Sporting, com a mesma direção, com os mesmos dirigentes, o mesmo clube, os mesmos sócios, consegue ter sucesso num conjunto de modalidades e depois falta ao futebol. Portanto, alguma razão teremos que explicar, ou que temos que encontrar para explicar porque é que naquela modalidade nós não temos sucesso quando temos em todas as outras. Mas não é disso que eu quero falar, era dar aqui uma palavra de conforto a todas as modalidades. Muito obrigado a todos aqueles que fizeram do Sporting uma melhor potência nacional, aqueles que se dedicaram. Eu tive a oportunidade de ver vários jogos e vejo que alguma coisa mudou na entrega, no compromisso com o clube, na garra. Então o futebol feminino é exemplar, nós temos de facto senhoras leoas do melhor que há, fazem jus ao nome, jogadoras fantásticas, com grande ambição, e portanto o handball também, apesar deste último resultado, mas foram leões, verdadeiramente leões. Também o próprio atletismo, o rugby que está de regresso. O atletismo, o rugby que também fez a dobradinha, já tinha falado nisso, e portanto é no fundo pedir que, e por isso eu peço que se faça essa análise, porque eu acho que podemos estar perante o melhor ano de sempre nas modalidades, o que prova que o caminho é bem feito, o que prova que a direção fez bem em apostar, o que prova que o investimento fez sentido, aliás não foi um custo, foi investimento, porque está a ter retorno, o que prova que nós temos então que proteger estes dados, perceber às vezes até, fazer no fundo, aprender connosco próprios, perceber porque é que umas modalidades têm sucesso, o que é que se fez para ter sucesso e tentar transportar para as outras e, portanto, olharmos mais para nós, aprendemos connosco próprios e criar aqui uma marca d'água, uma identidade própria e obviamente que tudo culminará com a inauguração do pavilhão, portanto todas estas modalidades serão uma casa e justificar esse investimento e essa aposta na casa com equipas vencedoras e com títulos é muito melhor do que começarmos tudo do zero. E, portanto, parabéns à direção, parabéns aos departamentos, que no fundo isto são os departamentos e os jogadores que merecem esse apoio, e parabéns a todos os sócios que também souberam não substituir estas modalidades por outras. Eu não estou aqui a tentar fazer como fracassamos no futebol, substituir nada disso. É exatamente cumprir o Sporting e, portanto, e como eu não pude estar aqui nesta conversa que tanto prazer me dá com os nossos consócios, foi pelas melhores razões. Fartei-me de vibrar com o handball, já há muito tempo que não vibrava assim, até porque foi bastante emotivo, foi mesmo à tangente.
mas o que conta é ganhar. E, portanto, cartão verde, parabéns e continuem assim. E para o ano vamos todos ver os nossos jogos em casa e, se possível, repetir estes títulos e somar mais outros, que é assim que se faz. E o handball, Hélder, acaba por ser um exemplo de que o sucesso não aparece de um dia para o outro. Muitas vezes é preciso sofrer, é preciso esperar, até para o futebol, de facto, porque foi uma modalidade que, depois de investimentos significativos ao longo dos últimos anos, não conseguia, de facto, ganhar o campeonato. Acabou por ter o êxito este ano com 2 títulos muito importantes. Não, é isso. Ou seja, é bom que os sócios percebam as coisas não nascem grandes, as coisas não se constroem de um dia para o outro. Muito menos quando o fator humano é tão decisivo. É preciso ter estrutura, é preciso ter paciência, é preciso ter um departamento que tem alguma dimensão, porque é preciso escolher bem os jogadores, o perfil dos jogadores, bons treinadores, dar condições de treino, controlar todo o ambiente à volta, que é sempre adverso, porque estamos a falar em campeonatos bastante disputados, com outras equipas que valorizam a nossa vitória, mas que estão com o Futebol Clube do Porto, está com sucessos, com ciclos de vitória muito longos, e, portanto, é muito difícil quebrar esses ciclos. E por isso é que eu acho que pode parecer fácil, mas tirando aquelas modalidades que normalmente ganham, quer no futebol feminino, quer no handball, como aconteceu no hóquei o ano passado, como acontece no futsal, nós estamos num patamar muito acima da média e muito longe, porque nós não temos sucesso numa modalidade, porque às vezes temos os rivais que têm sucesso numa modalidade, até ganham campeonatos numa modalidade. Nós temos do atletismo, ao desporto adaptado, ao ténis de mesa, em todas elas ao mais alto nível, com atletas, o que depois justifica porque é que temos tantos atletas nos Jogos Olímpicos, porque é que temos tantas medalhas olímpicas, porque de facto nós estamos num patamar que poucos clubes e poucas instituições atingem. E, portanto, não ter orgulho nisso, não querer proteger isso, não pedir a todos que façam um esforço para manter isso, porque é isso que vai dar dimensão ao Sporting e que vai dar dimensão à instituição, que vai abrir novos mercados à instituição, que vai fazer com que outros sócios que não gostam de futebol, mas gostam de hóquei, possam ser sócios do Sporting, que não gostam de hóquei, mas gostam de handball, é, no fundo, alargarmos, termos um clube total, não só um clube de âmbito mundial, mas também total na perspectiva das várias modalidades, atingindo vários mercados, vários desportistas, várias idades e conseguindo ter também sponsors, não só um, mas alargado. Ou seja, tudo isto é decisivo, é vital para a dimensão do Sporting. Seguimos para um segundo cartão verde que está fresquinho, porque é uma notícia acabada de ser confirmada. Ruben Semedo transferido para o Villarreal por 14 milhões de euros. Primeiro de tudo, agradecer muito ao Ruben Semedo, é um ativo, mais um jogador da formação, que aceitou fazer a sua formação como ela deve ser feita, primeiro no clube, depois ter outras experiências e regressar ao clube pelo patamar mais alto. Foi um titularíssimo da época passada. Este ano mais intermitente, mas ainda a qualidade está lá toda, tanto está que justifica o valor que foi pago por ele. Nestas coisas, os jogadores não valem aquilo que nós achamos que valem, é aquilo que o mercado paga por eles. Não? Podemos gostar mais, gostar menos, achar que valiam 15, 20 ou 30, mas depois o mercado normalmente paga o preço justo, até porque há um encontro de vontades. E, portanto, o Ruben Semedo é um central, não é tanto... se formos ver centrais com bolas de ouro, há apenas um. Os centrais de programação, há alguns lugares no futebol de guarda-redes, centrais que é um bocado ingrato, porque são decisivos, quando falham, falha quase tudo, mas são muito difíceis de valorizar. E ter um central jovem por este valor, e o Sporting ter feito o negócio que teve, que eu acho que é um valor facial, ou seja, o que o jogador vale neste momento, e é um belíssimo negócio vender por 14 milhões, mas está para lá disso uma percentagem que é a percentagem da esperança, que é ela mesma verde, que é os 20% numa futura transferência. Mesmo que possam achar, ou que o próprio Semedo possa achar que foi pouco, o facto do Sporting reservar uma percentagem, e estou perfeitamente convencido que se o Sporting pudesse reservar 50 e não 20, o clube que o compra, que também quer ficar com algum benefício para si, significa que há um capital de crescimento, há um capital de esperança, há um capital de valorização do ativo que é enorme e, portanto, isso também valoriza. Ainda não se materializou em valor, mas eu estou convencido que o Ruben Semedo ir para um campeonato competitivo, bem melhor que o português, que é o espanhol, onde vai jogar, desde logo, o melhor jogador do mundo, entre outros jogadores que são dos melhores do mundo, onde o nível de exigência vai fazer com que ele se eleve também a sua capacidade. Num clube, sendo intermitente, às vezes tem belíssimas equipas e às vezes intromete-se, quer nas competições europeias, quer nos campeonatos espanhóis, nos primeiros lugares, vai ter uma montra, porque o campeonato espanhol tem uma montra diferente e acho que tem todas as condições para se valorizar, para potenciar mais um lucro para o Sporting, e é, no fundo, também um pouco a inversão. Nós tivemos muita dificuldade
Porque para aqueles que acham porque é que uma transferência que não atinge valores de 30, 40 milhões é uma boa venda para o Sporting, eu digo mais uma vez, é preciso olhar para o ponto de partida. Nós não vendíamos os jogadores a 2 dígitos. Tínhamos casos que não eram a regra, uma exceção. O Nani foi uma exceção. Depois Figo terá sido outra exceção, depois Cristiano Ronaldo, ou seja, estamos com... Agora, apesar de não continuarmos a não ganhar títulos de forma regular, a verdade é que começamos a elevar a venda para 2 dígitos, e não vendemos só os melhores jogadores, estamos a vender jogadores que são do plantel, são titulares, embora não seja de forma frequente, também acima dos 2 dígitos. É exatamente isso que é preciso fazer. O Sporting tem que também subir o patamar nas vendas, porventura também nas compras, mas uma coisa que está dependendo da outra, ou seja, se vendemos bem, compramos melhor, e portanto, porque não temos ainda nenhuma fábrica, nem nenhum poço de petróleo, e portanto nós não temos, e ainda por cima compramos de forma clara e transparente, e portanto, sabendo a quem se pagam as comissões, sabendo quem são as partes. E o Sporting também só subiu o patamar das suas compras a partir do momento em que começou a ganhar mais dinheiro com as transferências. Exatamente, ou seja, o Sporting começa não só a dizer que tem uma boa formação, mas começa a ter, para já, retorno financeiro, espero que um dia também retorno desportivo, que é aquilo que eu gostaria que acontecesse a Roberto Semedo, que pudesse sair tendo sido campeão pelo Sporting. E espero que todos os outros que possam vir a sair no futuro possam dizer fui campeão. Se não forem, pelo menos ficam com a promessa que um dia, se tiver uma carreira muito boa, que voltem para ser campeões, nem que seja mais tarde. Porque acho que fica bem a qualquer jogador da formação ter sido campeão no seu clube. Próximo cartão verde para Cristiano Ronaldo, simply the best. Não vale a pena repetir, nem nos dizermos. Porquê é que eu escolhi o Cristiano Ronaldo? É um bocado repetitivo. Porque há algo que eu achei deplorável, porque acho que o futebol não vale tudo. E eu não esqueço que houve um jogador que sei que era muito amigo do Eusébio, intitulava-se o irmão branco do Eusébio, que se chama Simões, que é uma pessoa que eu conheço e que considero, e que faz um ataque de caráter, não foi a qualidade futebolística do Ronaldo, foi de caráter na seleção Ronaldo. Eu sei que o Simões, sendo jogador de futebol, o senhor Simões, sendo jogador de futebol, sendo conhecedor de futebol, disse aquilo porque resolveu seguir a cartilha do Benfica. E resolveu dizer que o Eusébio é o melhor jogador de sempre. E, felizmente, o Sr. Simões, se tiver um pingo de decência, um pingo de honestidade e respeito pelos seus colegas de profissão, virá hoje dizer que se enganou em relação a Cristiano Ronaldo. Eu não estou a retirar mérito ao Eusébio. O Eusébio foi um grande jogador. Mas as coisas são o que são. As empresas comparam-se pelos seus resultados, as universidades pelos seus resultados, nós todos pelos nossos resultados. A verdade é que os resultados do Cristiano Ronaldo são diferentes de todos, batem qualquer recorde. O Eusébio jogou só o Campeonato Português, jogava com o Beira-Mar, com o Moreirense, com o Farense, e o futebol era todo diferente. Verdade. O Cristiano Ronaldo joga com as melhores equipas, joga com os melhores adversários, joga com outros jogadores que são também os melhores do mundo, que se preparam tão bem quanto ele, que têm condições de trabalho tão boas como as dele, ou até melhores. Portanto, ele não joga no Benfica nem no Sporting, joga no Real Madrid, que compete com os Juventus, com o Bayern. Mas tem rendimento de forma consecutiva. Mas o problema é que ele é melhor que Puskás, melhor que Pelé, melhor que Di Stéfano, melhor que Eusébio, melhor que todos. Porquê? Porque marca mais gols, tem mais títulos, tem mais taças e, portanto, comparativamente os dados, nós estamos perante o melhor jogador de futebol de sempre. Depois podemos dizer, mas o estilo... Mas aí já estamos a avaliar o estilo, já estamos a avaliar a subjetividade. Aquilo que define, que são, no final, títulos, superações, o melhor marcador da Liga dos Campeões de 5 vezes consecutivas. Eu adoro o Messi, fico encantado a ver o Messi jogar futebol. Mas quando vou ver os resultados, por acaso tem mais uma bola do que o Cristiano, o que prova que também é bom. Mas depois nos resultados, o Cristiano Ronaldo bate todos os recordes e, portanto, transformou-se. E eu espero, desejo, e até desejo que seja formado no Sporting, que surja alguém que consiga bater. Porque, então aí a fasquia está tão alta, sei lá o que é que vai ser, mas não vai ser fácil bater estes recordes todos. E, portanto, aqui uma palavra para o nosso consórcio. E uma palavra de justiça. Para alguns que ainda têm azia, é vida, é assim. Vem sempre melhores que nós. E neste momento Cristiano Ronaldo é incomensuravelmente melhor que Eusébio, incomensuravelmente melhor que Puskás, que Di Stéfano. Qualquer outro jogador que queiram comparar, Cristiano Ronaldo é o melhor do mundo, ponto final. Simple the best. E há muita gente que nestas análises, pergunto-lhe, valorizem demasia o estilo, lá está, em detrimento dos resultados que no fundo são aquilo também que mais importa, que mais interessa. Sim, mas isso é um critério objetivo. Quer dizer, isto é como os campeonatos. No fim, nós também jogamos melhor na época passada e o campeão foi o Benfica. Porventura o Barcelona teve jogos melhor que o Real Madrid, mas o campeão foi o Real Madrid. Porventura, olha, a Juventus jogou muito melhor que o Real Madrid na primeira parte e depois não conseguiu ganhar sequer. Portanto, estas coisas também são valorizáveis, também tem que se ter em conta. Eu costumo dizer que os génios não são comparáveis cada um em si mesmo. Mas depois há o teste do algodão. O teste do algodão é quantos é que ganhou? Quantos golos marcou?
Quando é que foi melhor? E Cristiano Ronaldo, comparem onde quiserem comparar, com qualquer outro grande jogador, mesmo os contemporâneos, com o próprio Zidane, com o próprio Cristiano Ronaldo, com o Ronaldo do Brasil, com o próprio Hugo Sanches, que foi um grande, com o pouco Raul, para não comparar com os outros que tinham outro campeonato diferente, com os contemporâneos do Ronaldo, ele ainda assim bate todos os recordes. Portanto, eu não vejo que haja dúvidas, olhando para os resultados e para os objetivos alcançados, que é isso que se faz porque é que uma empresa é maior que a outra? Porque vende mais, tem mais lucros, porque emprega mais, porque é mais, tem uma notoriedade maior, mas a notoriedade vem de tudo o resto, de todos os resultados que se obtém. Portanto, é a vida, é a lei da vida, são os critérios que nós nos pusemos a nós para avaliar. E, portanto, posto isto, lamento imenso, tenho o maior prazer, conheci pessoalmente o King, tenho o maior respeito, fez uma carreira fulgurante, foi um grande embaixador de Portugal, e é um grande embaixador de Portugal, só que, como dizia o Camões, cesse tudo cantiga, musa canta, que um valor mais alto se levanta. Próximo cartão vermelho para os empréstimos com favores se paga. A que é que se refere? Refiro-me às compras inusitadas do Sport de Lisboa e Benfica e depois os compras para terceiros. Já não é só venda de passes onde há terceiros, como aconteceu com o Ederson. Aliás, o Benfica comunica à CMVM que fica com 50% e há 50% para terceiros. Segundo as regras da FIFA, não pode haver terceiro, não pode haver nem fundos, nem empresários. Pelos vistos há, mas isso, se o futebol tivesse regras claras e transparentes, porventura estaríamos todos a saber o que é que estamos a falar. Porque depois é tudo muito suspeito. Como também é muito nebuloso eu ter um clube que compra jogadores e depois empresta ao Estoril, ao Nacional, ao Vitória Setúbal, ao Rio Ave, ao Tondela, ao meu Tondela, do qual eu sou sócio, e que no fundo isso subverte a concorrência. Nós não temos, como temos noutras atividades económicas, um regulador que garante uma cultura de concorrência. A concorrência o que é? É aquilo que nós todos queremos para as nossas vidas, igualdade de oportunidades. Que todos tenham as mesmas condições, que não haja abuso de posição dominante, que não haja atropelos à concorrência, para depois cada um apenas e só valer pelo seu mérito e pelo seu esforço. Ora, quando eu compro jogadores para emprestar a estes clubes, é evidente que depois surgem jogos em que eles jogam, como assistiu a esta época, em que quando jogam com o Porto ou com o Sporting ou com o Moreirense, esfolam-se todos, parece que estão num dia assim, e depois quando jogam com o clube, quando têm jogadores emprestados, há tentativas de autogolos, a entrega é diferente, e depois, mas mesmo que o que eu esteja a dizer seja apenas difícil de provar, e portanto estou um pouco a levantar aqui suspeitas, temos um dado concreto. Houve uma reunião da Assembleia Geral da Liga e, sob a proposta dos famigerados Rocha, finalmente o bom senso e a verdade, talvez por isso é que o Benfica ameaça sair da Liga, porque não gosta nem da verdade, nem da transparência, nem das coisas claras. Eu digo assim, todo o setor da atividade. Então, nós temos ainda agora notícias desta semana do Ministério Público investigar um conjunto de coisas suspeitas. Todo o setor de atividades gostam de regras transparentes. Um político ou um detentor de um lugar político não pode receber prémios acima de 150 euros. Não é porque seja corrompível ou que possa cometer um ato de corrupção apenas e só porque recebeu um prémio de 300. Como diz o Sr. Presidente de Eleições, parece que descobriu agora a pólvora ou faz de nós todos parvos. É evidente que não é isso. Mas nós fazemos aquela coisa que a mulher de César não basta só ser séria, também tem que parecer ser. Então, há coisas que são da percepção. E quando a UEFA, quando o poder político, quando as regras de anticorrupção põem limites, é exatamente para dizer à sociedade que as pessoas, a partir daqui, entram numa suspeita, entram num limbo onde toda a gente tem que ser mais transparente. A Liga, e bem, fixou 150, para mim se fixasse 300 daria igual, não tenho nenhuma razão de ciência para dizer porque é 50, não, é a regra. A UEFA tem uma regra um pouco superior, mas é nesse limite. A partir daqui começa a configurar suspeita. E, portanto, o limite mais baixo do limite da UEFA e também da própria Federação Portuguesa. Mas ainda bem que há um limite, porque é que ficou tudo claro. Toda a gente sabe que a partir daquele limite é melhor não oferecer. E toda a gente sabe que se alguém oferecer prendas naquele limite, faz todo sentido, estándares, camisolas, é uma questão de simpatia, mas ficou claro para todos. Só não gosta de regras claras quem gosta de jogar fora das regras. Mas se formos ver a Assembleia, quem foram os clubes que votaram lá do Benfica? Os clubes, talvez seja coincidência, mais uma coincidência. Votaram os clubes que têm jogadores emprestados, que vão ser equipas que depois vão jogar contra o Sporting, contra o Porto, contra o Boa Vista. O Boa Vista também tem emprestados, contra todos os clubes, com jogadores e com plantéis que são insuflados por outros clubes. Porque eu já tenho dúvidas dos emprestados. Acho que só devia ser na formação.
E já tenho dúvidas, porque isso desvirtua a tal verdade esportiva, a tal concorrência. Porque os 3 grandes têm muito mais plantel, têm muito mais formação, têm toda a capacidade de emprestar um conjunto de jogadores. Eu aqui nem sequer estou a dizer que a culpa é do Benfica. Os 3 grandes ficam numa posição dominante em relação a todas as outras equipas pequenas. Porque depois temos essa suspeita de ver jogadores com tentativas de marcar autogolos à segunda, à terceira e à quarta. Eu digo, se calhar aconteceu, mas é perfeitamente legítimo que eu tenha a suspeita. Neste caso também porque depois vejo os alinhamentos. Nas matérias essenciais eu vejo os alinhamentos dos clubes. Vejo que os clubes estão todos. E nós todos esses... Quer dizer, ninguém quer ver. Ok, ninguém quer ver. Mas a verdade é que há alinhamentos. Eu posso aceitar que há alinhamentos porque estão de acordo com as propostas, porque estão de acordo com a forma de estar, como são amigos, têm relações, têm acordos de cooperação. Desde que tudo seja claro, nós sabemos ao que vamos. Agora, quando isso acontece através da compra dos jogadores para depois cedência a terceiros, eu acho que nós precisamos rapidamente de um regulador no futebol, de uma casa das transferências, se quiserem, onde estas questões sejam acompanhadas para que, sendo possível, não configurem nenhum atropelo à verdade esportiva. Surpreende também aqui o facto de se registar, neste caso em concreto, um elevado número de jogadores que são comprados, mas que nunca sequer chegam a ser integrados no plantel principal, neste caso do Benfica. Não só me surpreende, porque depois vamos vendo notícias, umas confirmadas, outras não, de um suposto poder fático, invisível, de uma mão invisível que não regula, para quem gosta de economia, a mão invisível do Semedo era uma mão que corrigia o mercado. Esta mão não corrige. Esta mão invisível, que tem o nome SLB, vai distorcendo a seu favor um conjunto de outros aspectos de futebol. Por isso é que talvez o Presidente do Benfica tenha dito, com proveito, que em vez de comprar jogadores, é melhor controlar outros atores de futebol. Já controla esses atores de futebol pelos vistos. Agora começou também a comprar os jogadores, mas não é para jogar na sua equipa, é para jogar noutras equipas. Eu digo, talvez tudo isto seja possível, aconteça sem nenhum favorecimento. Mas não é isso que temos visto, não é isso que as notícias, as confirmadas, ainda ontem tivemos episódios de denúncia de mails que eu acho incríveis como é que chegam a público, mas já lá iremos, mas que dão nota que de facto há aqui um poder ao tal sistema, regressou o sistema, o dono do sistema é outro, mas regressou o sistema. Ninguém ganha com isso, não ganha o Sporting, não ganha o Benfica ganha títulos, mas faz algum sentido ganhar um conjunto de títulos, porventura com a entrega dos jogadores, com o mérito do seu treinador, com o mérito da sua estrutura, e depois é manchado, é posto em causa por este conjunto de suspeitas que se deixam que aconteçam. Por isso estamos a precisar de facto de uma entidade reguladora, já que a Liga não faz, já que a Federação não faz, porventura há quem fale de uma casa de transferências, seja o que for, para percebermos porque é que este jogador foi comprado. Ou a equipa compra o jogador, o Benfica compra um jogador, porque reconhece nele o potencial e empresta e entra no regime dos empréstimos, ou não faz sentido comprar porque depois não tem intenção nenhuma de jogar na sua equipa para jogar noutra equipa. Isso configura o quê? É uma ajuda, é um acordo financeiro, é um empréstimo, é um apoio. Temos que saber o que isso é. E acho que ninguém está a falar nisso e eu acho que podemos ter um campeonato, mais uma vez, ferido de morte com este tipo de situações. Último cartão para o jornalismo de esgoto. Eu confesso que tive dúvidas se devia comentar. Comentar algo que é ilegal, que é contra as regras, sejam elas da lei, sejam elas da ética, da moral e dos bons costumes, é sempre desagradável. Mas também não quero que o crime compense. E eu digo, eu estou numa atividade em que convivo com os jornalistas diariamente, cruzo-me de hora a hora com os jornalistas. Estamos no mesmo ramo. Os jornalistas do desporto, os presidentes, os jogadores, fazem todos parte do mesmo negócio. São parte interessada, fazem todo um... E uns precisam de outros. Eu não consigo conceber futebol ou qualquer outra atividade sem jornalistas. São eles que levam aos sócios a mensagem, são eles que dão dimensão aos clubes, também são eles que denigrem. E, portanto, os jornalistas, para além de ser um negócio, ganhar dinheiro, são um elemento fundamental. Portanto, dizer-me assim, há encontros entre presidentes, jogadores e diretores de comunicação com os jornalistas? Claro que tem que haver. O pior que podia haver era ver funcionar como inimigos, ninguém se encontra. Há pequenos almoços? Devia haver pequenos almoços, jantares, devia haver reuniões. O que é suposto haver nisto tudo? Sentido, responsabilidade, ética e cumprir com as regras deontológicas que o jornalismo tem e que os clubes têm. Ou seja, há conversas que são de interesse público, que são informação e que são para ser vinculadas, e há outras que dizem, a partir de agora, como as pessoas têm necessariamente de ter uma relação, uma conversa de amigos, é uma conversa privada e tem que ser tratada como tal. Ter uma espécie de jornalista, um garoto, um inimputável,
que resolve gravar uma conversa, sabendo que ela é para ser uma conversa restrita, e a resolve divulgar, causa um dano irreversível ao jornalismo. E eu estou à espera que o sindicato, que é a ERC, que os próprios colegas, os bons jornalistas, não façam divulgação destas conversas. Porque se o fizerem, estão a ser iguais a quem, como diz o povo, tanto o ladrão é o que vai às laranjas como fica à porta. Mas há órgãos de comunicação que o têm feito. Lamento. Porque há mau jornalismo, péssimo jornalismo sem ética. E eu acho que isso tem o seu tempo. Normalmente essas coisas têm consequências e acabam por se regenerar. E depois as pessoas vão se arrepender porque quem com ferros mata, com ferros morre. E vão sofrer do mesmo mal. E eu lamento. Eu posso avaliar aquilo que disse o Presidente. Claro que posso avaliar. Tive conhecimentos, eu posso avaliar. Acho que o Presidente do Sporting precisa de perceber do mundo em que está, precisa porventura, de se defender um pouco mais, e os sócios têm que perceber que o Presidente do Sporting tem, como se estivéssemos aqui numa conversa que não está gravada, diríamos coisas que porventura não repetiríamos se estivéssemos a saber que estamos gravados, estamos a falar para alguém. Por respeito pelas pessoas, por uma questão de urbanidade, por uma questão até de decoro. Mas quando estamos em privado, falamos de forma muito mais aberta. E ele tem que perceber isso. Mas eu acredito que ele o fizesse de boa fé. E, portanto, muitas das coisas são do estilo, são do à vontade, são para dar força e enfoque a algumas coisas. Ele tem um estilo próprio, aliás, que é o estilo que eu digo, não posso olhar para uma pessoa e achar que só vejo as partes boas. Eu sou amigo do Bruno de Carvalho. Conheço-lhe as virtudes e conheço os defeitos. Procuro corrigir os defeitos e enaltecer as virtudes. Agora, o que eu acho inenarrável não é o que ele diz, e peço aos sportinguistas, com isto termino, que olhem, se quiserem com um olhar crítico, mas percebam e não se deixem enganar por aqueles que querem fazer mal a Bruno Carvalho, querem fazer mal ao Sporting e estão neste momento a aproveitar tudo e mais alguma coisa, usando mesmo má fé, cometendo crimes, ultrapassando regras para atingir o Sporting. E quem achar que isto são coisas que acontecem por brincadeira está muito enganado. Nós continuamos numa guerra e numa guerra nós precisamos de combater. É por isso que eu estou disponível para o combate e cá estarei para denunciar e para dar a cara sempre que possível para denunciar estas situações. Muito obrigado, Hélder Amaral, pela sua presença neste juízo final. Até uma próxima oportunidade.